Meus irmãos, eu estou com uma mensagem aqui que a sua atenção, se você der atenção, ainda é pouco, porque Deus vai falar com você, vai te orientar. Eu estava falando aqui no outro culto sobre a atenção. A atenção é uma das coisas que faz a pessoa crescer, faz a pessoa ir bem. Quando você dá atenção. Tem muita coisa que acontece de errado, um exemplo, que diz assim, você teve falta de atenção, você não deu atenção. Você está dirigindo um carro e você quer ir para a direita. E você pega e vira o volante. Você não olhou no retrovisor, não ligou a seta e fez a coisa assim sem pensar, sem atenção. Atropelamentos, sem atenção. Às vezes a pessoa não cresce, não adquire entendimento, fé, porque também não dá atenção. Você fixa os olhos numa coisa, você pode olhar para mim, ficar olhando para mim, se eu for para a esquerda, para a direita, você fica olhando para mim, mas você não dá atenção àquilo que está sendo pregado. E é aí que você perde, e perde muito. E não só você, mas milhares de pessoas. Eu vou tratar um assunto aqui, que eu tenho falado muito, sobre a união e a desunião. Eu tenho falado que temos que ter um exército contra a desunião. A desunião é a própria pessoa do diabo. A união de Deus é a própria pessoa de Deus. Podemos alcançar, conseguir qualquer coisa com a união. E você perder com a desunião. O espírito da desunião trabalha de uma maneira que às vezes você não percebe o que ele está fazendo com você. Não percebe. E você vai hoje aqui dar um pouquinho de atenção e vai perceber o que Deus quer falar com você. Eu preguei essa palavra ontem em uma de nossas igrejas e Deus operou. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, e vamos ver e falar sobre isso. Eu vou ler aqui uma anotação minha, para entrarmos aqui nessa passagem. Sacerdote. O sumo sacerdote era o principal funcionário administrativo de todos os sacerdotes. O sumo sacerdote era o principal funcionário administrativo de todos os sacerdotes. Ele estava no comando do tabernáculo e, posteriormente, do templo de Jerusalém, enquanto ele permaneceu. Só ele estava autorizado a oferecer sacrifícios pelos pecados dele mesmo, dos sacerdotes ou das pessoas. Da mesma forma, só ele era autorizado a entrar no Santo dos Santos no dia da expiação. O sacerdote, o sumo, o principal, tinha postura, posição, autoridade e era a pessoa do templo, do tabernáculo. Respeitado. O maior deles. Pois a Bíblia Sagrada fala de um homem que era um dos principais dos sacerdotes. Um homem de estola sacerdotal, de postura, de posição, de autoridade, um homem de condição.
um homem de poder. Vocês vão ver, vão dar atenção e vão observar o que é a união, o que ela causa e como é que o diabo trabalha com a desunião. Marcos 5:21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Repetindo, e eis que chegou a Jesus Cristo, um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Vamos dar uma paradinha aqui. Esse Jairo, um dos principais da sinagoga, do templo, da igreja dos judeus, com toda a postura, com toda a posição, com toda a autoridade, ele não estava conseguindo resolver o seu problema. Nem sempre aquele que diz ser, que tem o título, que tem o nome, que tem a postura, que tem a posição, etc., ou que diz ser no Senhor, vai conseguir resolver. Postura, posição, tarimba, cara, maneira, jeito, não quer dizer que é o que você possa resolver. Ele tinha um problema, e esse problema ele não conseguia resolver. Ele tentou, vou parafrasear, ele tentou resolver, com certeza. Como pai, como chefe da casa, ele tentou resolver, mas não conseguiu. Então o que ele fez? Pegou toda essa postura, toda essa posição, a estola, pegou tudo que tinha e deixou de lado. Mas ele vai sofrer por isso. Ele está se arriscando, porque alguém vai cobrá-lo. É como se entrasse aqui um padre, um frei, o próprio Papa, e falasse: eu vou frequentar a Igreja da Graça, vou fazer uma campanha, uma corrente lá. Com certeza que alguém viesse até com a roupa de padre, com a roupa de sei lá o quê. Chegasse aqui, os fiéis dele diria, ou a comitiva deles: você está doido, você está frequentando igreja evangélica, você é padre, você é macumbeiro, você é espírita, o que é isso? Alguém vai cobrá-lo. Os seus fiéis vão perguntar: por que você está frequentando aí? Você é nosso lá? Alguém vai querer saber por que o Jairo está fazendo isso. O Jairo com certeza vai responder: olha, eu não estou conseguindo resolver o meu problema. A minha filha está com problema e eu não estou conseguindo. Nem eu, nem vocês aqui. Então, eu vim ter com esse homem para ele resolver. Que eu ouvi falar dele, que ele cura, abre os olhos do cego, faz o paralítico, o coxo andar, purifica os leprosos, enfim. Mas para o Jairo fazer isso, ele teve que ter muito peito, teve que ter coragem para fazer isso. Largar tudo, sua posição, saber que alguém vai cobrar, alguém vai virar em cima dele, ele teve que largar tudo e se unir ao Senhor Jesus Cristo. A união, ela traz vida. A desunião traz a morte, a perda. O Jairo estava vendo que tudo que ele fazia
não estava conseguindo nada. Então ele, no mínimo, pensou: vou me unir a este homem. Me unindo a ele, eu vou conseguir dele e com ele o que eu quero. Por favor, repitam: a união traz a vida. Vamos lá? Ok? E a desunião? Ela traz a morte. Ela faz você ter perdas. O Jairo deixou tudo aquilo de lado e se uniu ao Senhor de verdade. Mas foi uma união tão forte, tão poderosa, que se vocês estudarem comigo, lerem aqui a Bíblia Sagrada, vocês vão ver no versículo 21 que diz assim: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Muita gente estava junto de Jesus Cristo. Pessoas querendo tocar nele: mestre, 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 meu filho, mestre, mestre, meu marido está aqui, mestre, todo mundo. Me aparece o Jairo. E o Jairo, diz a Bíblia, no 22, eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, ele a deixou lá muito mal, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. O Jairo está dizendo: eu estou me unindo ao Senhor, porque eu sei que a união traz a vida. Eu me uno a ti. Se alguém falar alguma coisa aqui, nem vou dar bola, não quero saber se eu sou Jairo, se eu sou principal da sinagoga, quem eu seja. O que me importa, o que me interessa aqui agora é resolver o caso da minha filha. E eu sei que o Senhor pode. E ele, no meio daquela multidão, não quis nem saber se alguém ia falar, ia rir, resmungar, se prostrou, se uniu a Cristo. E o Jairo, por causa da união, ele conseguiu fazer uma coisa. Fez com que o Senhor parasse de fazer o que estava fazendo, e ele, Jesus Cristo, fosse à sua casa, e a multidão ao lado. Que me siga. A união do Jairo a Jesus Cristo fez o Senhor parar, e a multidão que estava ali: mestre, 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 Jesus parar tudo e ir na casa do Jairo. A união faz o Senhor ir na sua casa e, se for possível, parar até certa coisa. A multidão, a Bíblia não fala dela em ter recebido curas, milagres. Por que não? Porque às vezes você está junto, mas não está unido para acontecer o bendito do milagre, a obra, a graça de Deus. Duas pessoas aqui em Marcos 5, nos mostra aqui que foram abençoados. Alguém da multidão até creio que foi, a Bíblia não relata. Mas dois aqui receberam uma bênção: o Jairo e a mulher do fluxo sanguíneo. Foram duas pessoas que se uniram a Cristo da maneira que o Espírito de Deus espera. O Jairo fez, até já ensinando para a multidão: pessoal, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês querem a bênção deste homem, mas não se une a ele. Já o Jairo se prostrou e rogou de uma tal maneira que o Senhor parou tudo e disse: vou seguir esse homem indo até a sua casa. Reparem, quero bater nessa tecla.
Quando nós nos unimos verdadeiramente, o Senhor para tudo e segue você para ir até a sua casa para poder te abençoar. Ele pode ir na sua empresa, no seu trabalho e etc. Quando há uma verdadeira união, não é estar só junto, a multidão estava junto, mas não estava unida. Isto é, não se submete. A união é quando você se submete. Eu disse hoje aqui no outro culto e fiquei analisando isso na minha sala, o seguinte: uma pessoa quando chama Jesus Cristo de Senhor, ela está chamando Jesus de dono. Pois quando você o chama de Senhor, você o chama de dono. Você diz, meu Senhor, meu dono. E meu dono, meu Senhor, você acata as ordens dele, do seu Senhor, do seu dono. Quando ele roga, pede, chama de Senhor, está se submetendo. Está dizendo, eu não sou maior do que o Senhor. Eu sou propriedade sua. O Senhor é meu dono, o Senhor manda em mim. Pode falar, eu me submeto, eu me entrego, eu me rendo. É se unir de verdade, não é estar junto apenas. Aí mais. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que sare viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 34. E ele lhe disse, filha, tua fé te salvou, vai em paz e seja curada deste teu mal. A mulher do fluxo sanguíneo. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga. Eu vou ler novamente, pausadamente, para vocês perceberem aonde eu vou entrar. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, vamos parar aqui, 2 pontos. Quando Jairo, ele quis se unir ao Senhor, para obter o que desejava, ele começou a se despir de tudo que ele era, de tudo que ele tinha. Senão ele não conseguiria se unir. Veja só como eu te pedi atenção. Atenção é importante. Ninguém conseguirá uma união verdadeira se você não se despir de tudo aquilo que possa te atrapalhar. Um homem, ser humano, vaidoso, soberbo, arrogante, mentiroso e etc., tudo isso que ele é, que ele possa ter, a pessoa, o impedirá de estar unido a Cristo, pois Cristo não se une às coisas do diabo e não se une às coisas do mundo. Tudo aquilo que impediria o Jairo, ele pensou, eu não posso ser o que eu sou principal da sinagoga, porque eu vou chegar lá, eu sou o principal da sinagoga, e você vai ter que ir na minha casa que eu estou mandando. Você é principal lá. Você é o que você é lá. Com essa soberba, com essa arrogância, esse seu jeito, eu não arredo 1/1000 de centésimo de segundo aqui, do meu pé para frente ou para trás, para ir na sua casa, ou seja, onde for. Porque o Senhor não atua na vida de quem é soberbo, arrogante, com pensamentos maus. Antes que ele fosse lá, ele foi tirando tudo. Vou chegar até esse homem de uma maneira que eu quero mostrar para ele que eu me uno a ele, não como Jairo, o principal da sinagoga. Sou conhecido como principal da sinagoga, mas não quero me chegar ali como tal, senão não é união. Serei mais um no meio da multidão.
O Jairo passou por tudo isso para conseguir Jesus Cristo a ele, e ele a Jesus. Mas o diabo sabia e sabe que quando há uma união verdadeira, o que acontece? O que acontece quando há uma união? Vida. Vamos participar? Quando tem uma união verdadeira, o que acontece? Vida. O que quer dizer a vida? É a saúde, é a casa, é o carro, é o emprego, é a paz, é a felicidade e assim vai. Quando há esta união de verdade, que você começa a se despir de tudo que possa te atrapalhar, porque você quer estar ali, o diabo sabe que você vai ser vitorioso. Então o que ele faz? Eu tenho que atrapalhar, porque se ele se unir e ele conseguir, ele chegar, eu perco espaço. O que fez o demônio? O que faz o diabo? Vamos ver o exemplo. 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga. O diabo não manda qualquer pessoa. Ele vai mandar alguém à altura, da mesma linhagem. Ele vai mandar alguém que vive do que você faz, o que você faz que o outro vive. Vai mandar alguém que está no mesmo nível para conseguir derrubar você. Ele não vai mandar qualquer pessoa. Ele vai mandar alguém que sabe chegar a você, que sabe conversar, mesmo sangue, mesma carne, mesmo, como é que diz? Mesmo setor, mesmo tudo. Chegaram os principais, igual o Jairo, todo tal, mesma posição, mesma estola, mesmo nariz aqui em cima, no mesmo grupo. Jairo, o senhor dá licença? Jairo, por gentileza. O Jairo, o pessoal meu lá, o meu pessoal. O que você está fazendo aqui, Jairo? É que eu vim aqui porque, vocês sabem, né, minha filha está ruim, está muito doente. Nós sabemos. E você está fazendo o que aqui? Cadê as suas vestes? Cadê a sua postura? Cadê a sua posição? Se misturando, se colocando, se unindo a este homem. Não se una, você não é dele. Tudo bem que ele seja mestre, mas mestre para eles lá. Seja alguém que ensina, ensina para eles. Nós não, nós somos conhecedores. O que você veio buscar aqui? Eu vim buscar cura. Ele está indo na minha casa. Ele vai salvar minha filha. O que é? Ele vai salvar minha filha. A quem disseram, a tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Mestre que ensina. Não incomode mais ele. Eu disse para vocês que a desunião traz o quê? A morte. Vocês sabem que quando uma pessoa recebe uma notícia que não é boa, que o Senhor diz que não devemos aceitar má notícia, quando você recebe uma notícia terrível, você logo se abate. Qual foi a intenção desses homens aqui e outros que fazem nos nossos dias? Você está ali unido em querendo ter alguma coisa, com aquela vontade de alcançar, com aquele impulso de querer ter, alguém pega e diz, olha, ela morreu. Abate logo, acaba com você. Eu dei um exemplo aqui, fiz uma homilética de um emprego. Você manda uns currículos para uma empresa grande, e a empresa diz para você, pode deixar aqui com a gente, nós já registramos, estamos com seu telefone e seu e-mail. Até 3 horas da tarde, nós ligamos para você.
porque 3 horas a gente fecha aqui o setor. Mas até 3 horas nós ligamos. Tem 10 vagas. Mas pelo que eu estou vendo aqui, com certeza a vaga é sua. Com certeza. E o seu último emprego você ganhava salário mínimo? Ah, não, aqui nós pagamos 20 vezes mais. Mas olha, pelo que eu estou vendo, o seu currículo, a vaga já é sua. E você vai para casa, né, todo feliz, já conta para todo mundo, não, está lá o meu currículo, ele disse que até 3 horas liga. Até 3 horas. E acredito, né, que vai ser meu essa vaga, e minha, que fica todo feliz. 2 horas, 2h30, 2h45 não ligam. 2h50 o telefone liga. Você até colocou no seu celular o nome da empresa para identificar que é a empresa que você mandou currículo. Quando toca o celular, você olha. Todo mundo quieto aí, que é a empresa. É de lá. Oi, tudo bem? Hã? Aqui é da empresa, a empresa Pipoca da Silva Limitada. Ah, sim. Não, só um momentinho que eu vou passar aqui para o setor. Ah, muito obrigado, pode ficar à vontade. Vai passar para o setor lá, que eu mandei o currículo. Oi, é o Fernando? A Cláudia da Silva? Sim. Ah, estamos ligando para você não ficar tristinho aí, mas a vaga já foi ocupada. O seu currículo não foi aceito. Dá um baque, não dá? Não dá? Em vez de subir, dá aquele negócio na barriga, desce, vai para o intestino. A perna fica mole. Acabou de sair o café, das 3 horas. A mãe fez o café, o marido, a esposa fez. Está cheiroso. Você saiu o café, ela não escutou a conversa. Saiu o café. É o café? Quero não. E vai para o quarto. O que eles tentaram fazer com o Jairo? O espírito da desunião, ele entra. Quando o diabo percebeu que o Jairo já estava unido a Cristo e que ia conseguir esta vitória, vieram eles, os principais. Não vieram os sacerdotes. Não vieram aqueles porteiros do templo. Não vieram aqueles que tomam conta ou que lavam as roupas dos sacerdotes. Não vieram aqueles que preparam alguma coisa lá dentro. Vieram justamente os cabeça. Vocês estão prestando atenção? Vieram os cabeça. O diabo sabe que você está se unindo a alguma coisa a Cristo para conseguir o que você mais quer. O diabo diz, olha, se ele conseguir, se ela conseguir nesta união, nós vamos perder o espaço, não vamos mais atuar naquela casa, naquela família, naquela igreja, naquela empresa. Nós temos que fazer alguma coisa. E os capetinhas lá no inferno pulando, deixa a gente ir, Lúcifer, deixa a gente ir, deixa. Ele diz, não, vamos os cabeças do inferno. E vem os principais. Já vem com uma mentira, vem com os arrodeios para poder desanimar. E às vezes você não percebe, vem aquele desânimo. A má notícia bate, é a morte. Eles disseram, Lázaro, ou Jairo, a sua filha morreu. Já veio no duro assim, sua filha morreu. Já para abater o Jairo. E ele abateu, já estava meio caído. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas. Jairo! Jairo! Mestre, Jairo! Sua casa é para cá? Sim, eu estou indo. Não desuna. Você se uniu a mim, deixou tudo para se unir a mim. Não deixe esses homens causarem a desunião. Glória a Deus que essa mensagem está sendo gravada.
Muita gente nesta vida se une a Cristo, vai bem na fé, está indo bem, está melhorando, está quase conseguindo, aparece alguém. Maria, tem jeito não. Pedro, morreu. Antônio, a casa caiu. Fulano, já era. Olha Jesus gritando com você: Jairo, você se uniu a mim, eu estou indo, eu não desisti. Sua casa é por aqui, eu não desisti. Não desista. Continue unido a mim. Continue confiante, confiado. O que esses homens disseram aí? Eles disseram: cala a boca. Não dê ouvido para eles. Você veio a mim porque você acredita que eu ressuscito, que eu purifico, que eu abro os olhos, que eu curo. Continue. Eu até comentei para a igreja, sem você entender errado, e não seja criança. Eu falava aqui no outro culto, tem gente que quando oferta a casa de Deus, uma vez, oferta duas, oferta três, oferta quatro, e diz: pastor, minha vida melhorou. Jairo, continue ofertando. Eu estou indo na sua casa. Tem ouvido para ouvir? Continue, eu estou indo na sua casa. Está desempregado? Eu estou indo na sua casa. Está orando? Continue orando. Continue orando, continue se consagrando. Continue fazendo, porque eu não desisti não. Você me chamou para ir na sua casa, eu deixei essa multidão aqui para ir na sua casa. Você que é patrocinador, continue. Você me chamou para entrar na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, na escola. Você me chamou para ir no hospital onde é que está o seu parente. Não deixa ninguém entrar na sua vida aqui agora, por mais que seja o maior, o cabeça, e diminua. Na verdade, o que eles estão tentando fazer é desunir essa união que você veio a mim. Eles estão querendo fazer você voltar àquela vida que você vivia. Que daqui para frente, o Jairo vai ser uma bênção. Mas o diabo está querendo causar isso. Eu fico vendo pessoas que elas estão indo, às vezes naquela luta, naquele problema, ela se une ao Senhor. O diabo fica infeliz, insatisfeito e diz: vamos perder, vamos fazer alguma coisa. Aparece um dos principais, mas Jesus diz: continue, Jairo. Onde é que você mora? Aqui? Eu não parei não. Mestre, mas é que eles falaram, problema deles, não aceite a má notícia. Eu estou indo na sua casa. Pois diz a palavra de Deus que o Jairo permaneceu no Senhor, unido a Cristo, entrou na casa dele e disse para a filha dele: Talita cumi, menina, te digo, levanta-te e anda. Se o Jairo tivesse aquilo que lhe custou, que lhe custaria, que ele agiu, que ele fez de se unir a Cristo, pois ele vai ser cobrado. Alguém vai falar com ele, mas ele deixou de lado para poder se unir, para acontecer um milagre. Aparece alguém e diz: oh, essa união sua aí não pode. Mas como não? Vocês não me ajudaram, não fizeram nada, então eu vou me unir a ele. Ele é Jesus, vou me unir à verdade. E agora você está dizendo para mim que minha filha morreu? Eu me uni a ele porque ele vai dar vida, a união traz vida. E vocês não vão me desanimar. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui agora, e com muitos que me assistem, que se uniram a Cristo, mas aparecem os principais do inferno. Não que eu vá comparar aqui, pelo amor de Cristo, dizer que esses sacerdotes, esses homens de Deus, eram o próprio diabo. Mas para vocês entenderem a mensagem, aparecem os principais do inferno para chegar até você e tirar você dessa união de Cristo. Eu estava dizendo para um pastor ainda agora, no telefone, às vezes a pessoa do nada, ela está indo e ela não percebe. Mas por que ela não vai perceber? Porque é o sacerdote. É alguém de dentro do templo que às vezes tira você da união de Cristo.
Às vezes você acha que quem está desunindo você do Senhor é alguém lá de fora, mas às vezes é alguém que diz ser de Cristo e da mesma fé. Quando Jairo diz, vou me unir a Cristo, às vezes é alguém de dentro do templo que está tirando você. Essa que é a verdade. E você está nessa aí? Você vai cair nessa aí? E coitado daquela pessoa, Jesus ia entrar na casa dela, estava faltando pouquinho para Jesus entrar na casa dela. Mas ela não percebeu e deu ouvido aos principais. Ainda bem que Jesus disse, Jairo, crê, meu amigo, aceita. Crê, aceitar. Aceita, meu amigo, eu estou indo na sua casa, eu não parei não, por que você está dando ouvido para eles? Você não falou para mim que a sua casa é para cá? Eu estou indo. Como é que eu vou chegar lá? Senão você não vai aceitar. O Jairo, amigos, depois a gente vê, se vê, vamos embora. Mestre, minha casa é por aqui. Jesus foi lá e levantou a menina. A união traz a vida. Se ele se desunisse de Cristo, ele não ia ter a menina viva, mas ia enterrá-la. Como muita gente está enterrando o que tem, porque não se une. Está enterrando um pouquinho da sua saúde todo dia, está enterrando um pouquinho do seu trabalho, está enterrando um pouquinho da sua felicidade, está enterrando um pouquinho da sua casa, do seu casamento, está enterrando um pouquinho, cada dia que passa, enterrando um pouquinho da sua fé, já não é mais aquela pessoa de tamanha fé, está enterrando aos pouquinhos, aos poucos. Jairo, você me chamou, se uniu a mim, eu estou indo na sua casa. Se eu estou sentado aí, e o pastor prega dizendo, Jairo, eu estou indo na sua casa, eu diria, Jesus, hoje é o meu dia. Hoje é o dia. Eu vou largar esse pessoal aqui e vou continuar no mesmo caminho, porque o Senhor está indo na minha casa para me abençoar. Glória a Deus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus de Nazaré. Um pastor me disse assim, é bom às vezes quando a gente falar umas coisas assim, que está na televisão, o Brasil inteiro vai me assistir. Um pastor nosso falou assim para mim, o senhor tem 4 minutos para mim? No telefone. Geralmente a gente fala 3 ou 5, né? Ele falou, o senhor tem 4 minutos? Eu falei, estou dirigindo. Eu falei, mas vai estar no Viva Voz aí, pode falar. Ele disse, vai ver uma pessoa aqui na minha igreja, e a pessoa falou, sou crente há 14 anos. Esse negócio de crente há 14 anos, crente há 20 anos, crente não sei quantos anos, isso é um problema. Sou crente há 14 anos, não sei o que teve na minha igreja lá, e a gente saiu de lá. Nós assistimos o missionário, queríamos saber se o senhor nos aceita aqui na igreja. O pastor falou, seja bem-vindo, aceito sim, em nome de Jesus. Mas uma das pessoas disse para o pastor, eu só quero saber se o senhor aqui faz igual a outra igreja, só fica nessa petição de dinheiro, pede 500, pede 1.000, sei lá quantos mil, se o senhor pede, o senhor fala logo que eu não venho para cá. Eu falei, graças a Deus que falou com o senhor, porque se fala comigo eu digo, vai embora agora, enquanto em 1 minuto tem uma sombra divina lá na porta para te levar, porque se você demorar 1 minuto vai ter a sombra do capeta para te levar. Porque você tem um espírito de dar desunião, você causa problema em igreja. Porque tem gente que misericórdia, fala logo comigo, senão sai. Então sai logo, caramba. Melhor que saia, que senão vai causar problema para os outros. Como é que pode uma pessoa ser contra? Não é contra pastor, não é contra pastor, não, é contra a palavra de Deus. Eu fico irado com isso. Me revolta até. A pessoa tem que parar de se rebelar contra dízimo, contra oferta, contra a obra de Deus. Dízimo e oferta sustenta a obra do Senhor. Ah, mas pede muito. E tem que pedir o quê? E eu disse para esse pastor, se aparecer, o senhor diga para ela, Deus não aceita esmola. A palavra de Deus nos ensina que Deus não aceita esmola, não vem dar esmola para a obra de Deus, não. Diga isso para essa pessoa. A pessoa quer confusão dentro da igreja, quer discórdia.
2 motivos eu tenho ensinado aqui porque se pede oferta na igreja, é bíblico. Segundo, para a pessoa prosperar. Quem muito faz, muito recebe. Quem pouco faz, pouco recebe. É Cristo. No Novo Testamento, Jesus é a pessoa que mais falou em dinheiro. História, metáfora, parábola, direta ou indiretamente. Cristo foi a pessoa que mais falou no Novo Testamento. A pessoa, eu até falei para um irmão meu, me ligou, eu disse para ele, uma coisa que eu já falei aqui na igreja. A pessoa fala assim, dízimo é do Antigo Testamento. Fica pedindo oferta aí, porque dízimo é coisa do Antigo Testamento. Eu pergunto para a pessoa que diz que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, o que é que você entende de Antigo Testamento? O que é que você entende de novo e do antigo? O que é que você entende da Bíblia para poder falar? A pessoa tem um espírito da discórdia, da desunião e quer causar isso dentro da igreja, na vida daquele a quem Deus quer prosperar. Eu fiquei indignado, revoltado quando o pastor falou isso. Falei, que conversa do diabo, espírito de divisão. A pessoa, imagine, uma pessoa está ali. Aconteceu uma igreja nossa agora, que eu fui pregar, e quando eu estava pedindo a doação lá, eu estava pedindo a doação de R$500. Uma pessoa para o pastor disse, eu vim disposto a dar R$1.000. Eu vim disposto a dar 1.000. Não vou dar, o pastor está pedindo 500, mas eu vim disposto para dar 1.000. Imagina uma pessoa dessa na vida, uma pessoa que vem disposta para receber uma bênção nesta oferta. Não dá não, porque deixa eu te explicar. Você vai impedir, a pessoa já veio pronta para isso. Ela já veio pronta para fazer. Imagine uma pessoa falar, não, você não dá. Não dá e dá para quem? Se não dá para a obra, dá para quem? Não, você compra pipoca, mas não é para pipoca, é para obra. Eu estou levantando um exército, cada reunião que eu faço, que Jesus levante alguém e se una, vai se unindo, para ser contra a desunião. Porque a desunião está dividindo família, melhor, casamento, marido e mulher. Está desunindo famílias, está desunindo igreja. Ainda dá tempo aqui de eu falar. Aquilo que eu já disse na igreja. Lá estava eu, de terno e gravata, indo para a igreja. O irmão passou perto de mim e disse, paz do Senhor, irmão. Eu disse, a paz. Se der a paz, Shalom Adonai, Adonai Shalom, pula, vira cambalhota, faz o que você quiser quando alguém quiser cumprimentar. Mas lá estava eu, sem camisa, de short, lavando meu carro. Esse irmão passou, olhou, sangue de Jesus tem poder. Mas por que você não deu a paz do Senhor? Já mandou o sangue cair em cima de mim para mim. Por quê? O irmão está sem camisa, lavando o carro. Eu não mereço a paz. Meu irmão, você é de confusão, caramba. Ora. Aí eu até brinquei com a igreja nossa. Imagina o cidadão tomando banho, lá nu, né? Tomando banho e tal. E de repente o capeta atormenta ele, vem uma dor, ele se enxuga. Veste a calça, camisa, botou, põe gravata, o terno, a Bíblia do lado. Agora eu te repreendo, demônio. Vai morrer no banheiro. Vai morrer no banho. Repreenda o demônio do jeito que você está. Se estiver no banho, repreenda, está amarrado, diabo. Não vai ser a minha roupa que vai pôr respeito, mas sim o temor que eu tenho em Cristo que vai te repreender. É a pessoa que tem a mente de confusão, não adianta. Esses homens, imagina o que eles falaram além disso, já aqui está resumido. Sua filha morreu, não enfada mais o mestre. Incomodar o quê? Não estou incomodando nada. Eu estou unido a ele e eu vim buscar a bênção para minha filha. E recebeu. Se una, igreja. Verdadeiramente, nós vamos fazer a vida entrar em nossas casas. Feche os seus olhos.